Estamos aqui para o nosso 17º encontro e dando continuidade ao Evangelho de Marcos. Agora estamos já no capítulo 5. Então peçamos que invoquemos a Santíssima Trindade, peçamos a proteção da Virgem Maria para esse nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O processo de Genezaré. Então, hoje eu vou proclamar na Bíblia Ave Maria de Estudos. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerasenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo no sepulcro, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelo sepulcro e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é meu nome, porque somos muitos. E pediram-lhe com instância que não os lançassem fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto ao monte, e os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada, de uns 2.000, precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então, saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo. Ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhe como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar que se retirassem da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui nós vimos que Jesus tinha acabado de acalmar a tempestade, e ele foi para outra margem, né? Para agora, para o lado dos Gerasenos, onde existia pessoas, os gentios, e também aqueles gentios que casaram com judeus. Então lá sempre tinham pessoas assim, que eram pagãs e judeus. Por isso, então, a gente vê que lá tinha criação de porcos. Porque, na verdade, para os judeus, não se criavam porcos, porque porcos eram impuros, então nem se tinham criação de porcos. E aí aqui nos narra isso, que existia uma manada de porcos lá.
Isso vê-se então que lá existia também muitos pagãos e existiam também alguns judeus que tinham casado com alguns pagãos. E fala também da Decápole. O que seria essa Decápole? Essa Decápole são 10 cidades que ficavam fora de Jerusalém. Então essa Decápole, essas 10 cidades que viviam, que era fora de Jerusalém, viviam aqueles judeus que tinham sido, eles diziam que eles tinham sido contaminados. Por isso que às vezes a região da Samaria, então aqueles judeus que tinham casado com outros povos sem ser os povos mesmo judeus. E aí, aqui diz que eram 10 cidades e por isso que eles tinham criação de porcos e de gatos também, né? Claro, depois nós vamos ver tudo isso aqui. Então, Jesus chegando lá, né? Então, Jesus chegando lá, viu o que? Um Geraseno, que não só estava possuído e escravizado por um espírito imundo, mas também pelos seus irmãos, porque como ele estava escravizado, eles também era tratado como um escravo, ele era tratado e morava lá no sepulcro. Então, de qualquer forma, aquele homem que morava no sepulcro indicava o quê? Que ele estava morto para aquela comunidade. Por isso, então, ele era escravizado, não só pela sua situação de realmente ser dominado por esses demônios que o atormentavam, mas também por ser excluído e morto para todos da sua comunidade. Isso nos diz a Bíblia de Estudo. Já no caderno de Scott Hahn, vem nos dizer que a cidade da Decápole, né, Gerasa, era uma cidade lá da Decápole, uma confederação de 10 cidades da Palestina na época do Novo Testamento. A população era predominantemente de gentio e a maioria deles localizava-se ao leste do Rio Jordão. Aí é o que eu acabei de dizer, né? Que eles tinham porcos justamente por isso, porque eles eram casados com pessoas pagãs, com gentios. Legião, por que ali a hora que Jesus fala e pergunta o nome, eles falam legião? Antes de eu entrar na catena, eu gostaria de explicar o que era essa legião. Legião era um termo que designava um regimento armado de aproximadamente 6.000 soldados romanos. Isso indica, então, uma quantidade esmagadora de demônios que possuía aquele homem e enfatiza a intensidade do combate espiritual entre Jesus e as forças do mal. Então, aqui, quando a gente ouve legião, eram muitos. Lá, se fosse um destacamento armado dos soldados romanos, era uma legião, seria 6.000, um batalhão de 6.000 soldados. Então, para a gente ter uma ideia aqui, que realmente eram muitos os demônios. Alegoricamente, já nos diz São Beda, que os possuídos representavam as nações dos gentios salvas por Cristo. Como os pagãos, eles viviam separados de Deus. E entre os túmulos, quer dizer, suas obras mortas, porque estavam no pecado, eram acometidos por muitos demônios. Então, através de Cristo chegando naquela região, eles foram realmente libertados e purificados da dominação de Satanás. Aqui também nos diz que quando Jesus permite que o demônio vai para os porcos, e os porcos morrem, né? Vai e se atiram para o mar. Isso nos remete também que Jesus, que é o exército do faraó, que lá no Antigo Testamento, os adversários de Deus se afogavam nas águas. E ali agora, os adversários de Jesus também se afogavam nas águas. Então, isso é
de forma que o poder, né, que a divindade de Deus, ele precipita e acaba realmente com o maligno que nos aterroriza. Então isso, lembrando só que é Scott Hahn que nos diz. Agora voltando à nossa catena, segundo São Marcos, vamos lá ver então o que dizia, o que ele diz. São Teofilacto nos diz que uma vez que aqueles que estavam na barca, lembra que na hora que aconteceu toda aquela tempestade e Jesus acalmou, eles viravam assim e falavam assim, nossa, quem é esse, né? Que até o mar obedece. Então, enquanto lá na barca eles perguntavam e interrogavam quem era esse, a hora que desce lá na terra desses pagãos, o endemoniado vai e já confessa quem ele é. Quem é ele que era o Filho de Deus e que tem a ver conosco? O que é conosco, ó Filho de Deus, né? Por isso, então, aqui na Bíblia vem e nos diz que Jesus, então, o espírito imundo gritava, né? Que queres de nós, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então, enquanto os discípulos lá se perguntavam, os demônios já sabiam. E aí, por medo, nós vamos ver aqui, é maravilhoso essa explicação que a Catena nos traz, através de vários padres, de vários santos, né, da igreja. E aí, então, nós vamos ver que realmente os espíritos imundos reconheciam mesmo que o tempo deles estava no fim, que Jesus já vinha, que o reino de Deus seria mesmo estabelecido. Então, São Cirilo de Alexandria nos diz que vê o demônio dividido em uma dupla paixão, em audácia e temor, opõe resistência, né, o que tem a ver, e suplica, deixa-nos ir. Então ali, como se diz assim, uma paixão de audácia, né, gritando que tem a ver conosco, que fazes aqui, né, tipo, sua hora ainda não chegou, deixa a gente aqui quietinho ainda, e o temor também de que chegou o tempo e acho que o nosso tempo acabou. Acho não, tenho certeza. Porém aqui, ele vai e dirige uma pergunta. Quer saber o que há de comum entre ele e Jesus, como se dissesse, por que razão me lanças fora dos homens, já que eles já são meus? Então ali é uma audácia do demônio que quer dialogar com Jesus, né? Porque vem a mim e quer me tirar daqueles que me querem e aceitam, né? Aceitam a minha dominação. Então ali é um diálogo. E aí Jesus vem e fala, cala-te, né? Cala-te. Então nós vemos aqui que, enquanto eles sejam maus, os demônios sabem, no entanto, que devido aos pecados, no fim, o castigo os espera. Então, por mais que eles sabiam que eles estavam ali dominando aquele homem ou aquela região, eles sabiam que quando viesse Jesus, né? O Deus encarnado, seria o castigo deles e o fim deles, que eles já esperavam. Só que eles não sabiam, né, que havia chegado o momento, o último momento e o castigo final deles. E aqui São Crisóstomo nos diz que os demônios então sabiam que o seu fim e algum castigo os esperava. E sabiam com segurança que ainda não lhes havia chegado o momento do último castigo, especialmente porque lhes era permitido misturar-se com os homens, uma vez que Cristo os apanhara em flagrante, praticando tão grandes males, pensavam que, pelo excesso de coisas que haviam praticado, não esperariam de modo algum o momento final da punição. Por isso suplicavam que não fossem atormentados. Já São Beda vem e fala logo em seguida, com efeito, um grande tormento para um demônio cessar de ferir um homem. E quanto mais firmemente ele o possui, com mais relutância ele o deixa ao sair. Então, por isso que ao deixar sacudia o homem. Então, ele relutava para não deixar
o homem, né? E aí é um tormento ele cessar de atormentar um homem. Então São Cirilo de Alexandria também vem e fala: presta atenção no invencível poder de Cristo. Ele sacode violentamente Satanás, para quem as palavras de Cristo são fogo e chama. Então, só de Jesus falar e gritar: sai deste homem, espírito, né? Espírito imundo, sai deste homem. Então, aí já atormenta só a palavra, poder da palavra de Jesus, já atormenta os espíritos, que aí sacode ele, e aí ele não quer sair e deixar de ferir o homem. Isso é um tormento para o inimigo, que tem prazer em fazer isso. E aí sim ele vira e fala: qual é o seu nome? Jesus aqui não perguntou porque não sabia. Jesus aqui perguntou porque queria que ele falasse, né? Porque quando tem no exorcismo, né? Quando existe o exorcismo, aqui já nos diz São Beda, que uma vez confessado publicamente o tormento, o possuído era obrigado a dizer o seu nome em voz alta. Então é isso, já era a primeira cura, né? Professar o nome. Aqui na Catena de São Lucas, São Cirilo vem dizer que percebe aqui o temor vem junto com atrevimento e também um grande desespero. É sinal do desespero do diabo dizer com atrevimento que tem tudo a ver conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e do temor quando diz: suplico-te que não me atormentes. Mas, se sabes que ele é o Filho do Deus Altíssimo, reconhece então que ele é o Deus do céu e da terra, e das coisas que nele são contidas. Então, tudo que existe entre o céu e a terra é de Deus. Então, o demônio já admite isso, né? E reconhece ele como Senhor. E aí, o Senhor era só Deus. Como então te aproprias, né, do que não é teu? Mas dele ainda dizes: que tens comigo? Que príncipe da terra toleraria que os súditos do seu império fosse atacado por bárbaros? Como se diz, né? Agora chegou o dono de tudo. Mas por que está me atormentando? Se estes também me quiseram, né? Quiseram ser deixados ser dominados. Por isso, segue, Jesus mandava que o espírito imundo saísse daquele homem e mostra em seguida a necessidade do comando, pois há muito tempo se tinha apoderado daquele homem. Estava preso por cadeias e grilhões, mas ele, quebrando as cadeias, era impedido pelo demônio. Então, o endemoniado já estava sendo atormentado há muito tempo e nada conseguia. Aquele grilhão dele, o demônio não queria deixar. Então, só pela palavra de Deus, do Criador, do dono de tudo que existe entre o céu e a terra, era que ele poderia ser eliminado, né? Que ele poderia ser realmente sair daquele homem. E aí São Máximo diz que Deus estabeleceu a cada pecado uma pena, conforme o geena do fogo para o incêndio da carne, o ranger dos dentes para o riso leviano, a sede intolerável para a volúpia e a embriaguez, o verme que não morre para o coração torto e maligno, a neblina perpétua para a ignorância, as profundezas dos abismos para a soberba. Por isso é que o abismo é destinado aos demônios. Por isso, então, ali pastando uma grande vara de porcos, né, uma grande manada, eles se precipitam para o abismo. Porque o abismo é destinado para os demônios. É como já dizia, então, Scott Hahn, lá no caderno de estudo, que lá como os dominadores, né, o faraó e todo o carro foi emergido pelo mar, aqui também o mar acaba com o maligno. Então, aqui também a gente viu essa
maravilha do que nos diz. São Tito vem nos dizer que convinha que ele suplicasse ao Senhor que não os retirasse dali, mas ficassem em algum lugar. Então, vocês estão vendo que até para ir a outro lugar, eles têm que pedir. Então, não nos mande embora, né? Deixe-nos ficar ali com os porcos. E ali, olha para vocês verem o que nos diz São Beda. Não, perdão. São Cirilo de Alexandria. O Senhor os interroga certamente, não para que ele mesmo o conheça, mas para que os demais, a multidão que estava ali, conheça a multidão de demônio que estava dentro daquele homem, para reconhecer a grandeza desse milagre que Jesus ia fazer. Para que não ocorresse que, dizendo serem muitos, ficasse inacreditável, que expôs que dele mesmo confessasse que eram muitos, para que todos que estavam ali ouvissem da boca do endemoniado e do próprio demônio quantos eram, uma legião. E aí aqui nos diz também São Beda que, uma vez confessado aquele tormento que aquele possuído suportava, mostrou-se mais uma vez digno de gratidão e do poder daquele que o curava. Mas os sacerdotes que faziam o exorcismo tinham o poder de lançar fora o demônio quando esses diziam publicamente tudo que sabiam e faziam com aquele homem. Então aqui também São Beda vem nos dizer que quando um espírito, né, quando a gente declara, quando a gente, olha a maravilha da confissão, quando a gente declara o que o pecado faz com a gente esse pecado, essa legião, né, essa coisa que, esse diabo, esse demônio que nos oprime, esse pecado que nos oprime é colocado para fora. Porque quando a gente diz, a partir do que a gente confessa ali diante de um sacerdote, ali em persona Cristo, que era Cristo ali diante daquele endemoniado, quando a gente fala, a gente tem essa coragem de publicar, a gente automaticamente, pela graça de Deus, a gente é perdoado e a gente então aquele pecado é expulso e extinguido da nossa vida, pela nossa confissão, pelo nosso reconhecimento, pela absolvição do sacerdote que está ali em persona Cristo. Agora, então, Remídio vem nos dizer que por essa razão eles entraram nos porcos não espontaneamente, mas pediram que ele lhes permitisse, para que se deixasse claro que não podem fazer mal aos homens a não ser com permissão divina. De outra parte, não pediram que fossem enviados aos homens, pois viam que aquele por cujo poder era atormentado se revestia também de forma humana. Então vem aqui nos dizer que nós não podemos realmente, o inimigo não podia realmente ir lá para atormentar outro homem. E aí, então, pede para ir para um animal. Porque Jesus estava de forma humana e falou, nossa, então agora este é aquele que viria, né? O verbo encarnado de forma humana. Ele também está na forma do homem que eu também atormentava. E aí, então, ali acontece esse pedido para que ele fosse realmente enviado para algo. Mas ele não pediu para ser enviado para o gado, porque ele sabia que os gados, né, o boi, eles eram oferecidos em sacrifício lá no templo de Deus. Como animais puros eles eram vistos, né? Então, os bois, né, eles eram sacrificados. Aí, o que eles fazem? Pede para ir para os porcos, porque os porcos vinham da imundície. Sempre se deleitam na lama e rolam na lama. Então, ele permitiu pela seguinte razão, para que pela morte dos porcos se oferecesse ao homem a oportunidade da salvação.
Então São Crisóstomo diz que fê-lo querendo mostrar a todos a fúria do demônio contra os homens e que se pudessem, não fossem impedidos pelo poder divino, queria fazer-lhe coisas muito piores. E por sua piedade não tolerava que tal demonstração se fizesse aos homens. Então permitiu que que entrasse nos porcos, para que neles ficasse visível o poder e o furor que os demônios têm contra algo. Então olha para vocês verem, o demônio ele é capaz de matar, o demônio ele é capaz de fazer e levar a pessoa à morte. Por isso então Jesus permite que eles entrem nos porcos e a hora que eles estão dentro dos porcos, o que eles fazem? Eles matam aqueles porcos. Era isso que ele faria no homem. E aí Jesus, para que aquilo fosse visto pelo olho daquela multidão que estava ali ao redor, do que o inimigo, do que o demônio seria capaz de fazer quando se deixa, né? Quando se deixa estar dentro do homem, né? Que o pecado leva à morte. Então isso aconteceu aos porcos. Então Jesus permitiu para que aqueles que estivessem ali vissem realmente que o diabo e o pecado e o demônio têm poder de levar o ser humano, uma pessoa que se deixa dominar, que não confessa, que não busca uma melhora e não se aproxima de Jesus e não deixa ser purificado pela palavra do Senhor que gritou lá, então esses realmente podem ser levados à morte, ao precipício e morrer junto, né, por conta do pecado. Tito de Bostra nos diz que já os pastores, a hora que eles viram que os porcos, né, se precipitaram lá, fugiram apressadamente para não morrer com os porcos. E dessa maneira, eles foram e esparramaram o terror entre os habitantes da cidade. Porque, por isso se segue, os que andavam apacentando foi a necessidade causada pelo dano que sofreram que os conduziu ao Salvador. Então, com efeito, frequentemente, quando Deus causa danos, permite que algo material deles se perca, confere-lhe um benefício para a alma, porque quando as pessoas perdem algo, muitos chegam a Deus pela dor, né, não pelo amor. Então, quando as pessoas às vezes perdem algo, né, de concreto na vida, esses sim acorrem para Jesus pelo medo, então pelo temor. E aí a hora que esses saíram correndo, olha o que eles falavam, olha o que o Evangelho nos diz, né? Então depois que foram para os porcos, se precipitaram no mar, fugiram os pastores, olha, versículo 14, fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então eles saíram anunciando, e aí todos saíram, os que estavam na cidade saíram para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram o quê? O possesso já coberto com o manto, porque ele estava nu, né? Calmo. Então ele já não estava mais possuído pela legião. E a hora que eles viram isso, o que eles fizeram? Entraram em pânico. O pânico apoderou deles. Então nós vamos ver aqui também o porquê que o pânico apoderou deles. Então Jesus deu a permissão para os porcos e para o demônio ir para os porcos, e aí sim eles verem o que o demônio pode fazer, o que o pecado pode fazer. E aí os habitantes saem correndo da cidade e aí começam a espalhar o terror, né, o medo, e assim vai gente mais atraídos para Deus, para Jesus, aonde a região lá que Jesus estava. Então, quando Deus causa ou permite o dano aos homens nas coisas possuídas, confere-lhe um benefício para a alma. E aí, por isso, a hora que chegaram, estavam e viram junto aos pés do Salvador aquele que antes nem a corrente podia conter,
vestido aquele que estava nu, com a mente sã, ficaram estupefatos e tiveram medo, pois vieram a saber deste milagre em parte pela visão e depois pela palavra, onde se segue. Os que tinham visto contaram-lhe o que tinha acontecido. Então, para eles saírem falando, eles precisavam ver. Então, muitas vezes Deus permite, Deus faz sinais, né? Não será lhes dado outro sinal, mas ainda permite alguns sinais, porque nós somos muito duros de coração e às vezes a gente só acredita realmente naquilo que a gente vê. E aí, estupefado por conta do milagre, do que tinham ouvido, tiveram medo e foram lá e ver realmente. A hora que viram aquele homem, o que eles fizeram? Começaram a pedir para que Jesus, imploraram para que Jesus saísse do território deles. E então começaram a rogar a Jesus que se retirasse, pois temiam sofrer um dano do mesmo tipo em algum dia do futuro. Com efeito, entristecido pela perda dos porcos, rejeitaram a presença do Salvador. Então eles ficaram tristes porque tiveram a perda material, que eram os porcos, né? Que era o ganho deles. E aí, São Beda vem nos dizer que, ou consciente da própria fragilidade, eles se julgavam então indignos e tinham medo de também um dia eles serem atormentados pela legião, pelos demônios. Pois temia que um dia os demônios neles entrassem. Mas o Senhor reenviou-os então o Senhor entrou na barca, né? E aí deixou eles da forma que eles queriam. Eles não queriam mais, eles não queriam a salvação. Eles, por medo, não receberam a salvação. Aqui nos fala que, Tito também nos fala que, Tito, isso mesmo. Convia que eles suplicassem ao Senhor que não se retirassem dali, mas ficassem ali, né, vendo aquela maravilha. Fica aqui conosco então, vem nos proteger. Mas ao contrário, o medo fez com que eles perdessem a própria salvação, pedindo então que o Salvador retirasse dali. Eles não quiseram a salvação. Por sua experiência, tinham medo que ficasse afastado de Jesus. E aí então, que ficassem junto de Jesus, e aí então tivessem mais perdas ainda. Então, muitas vezes a gente mesmo não quer a nossa salvação, porque nos custa algo. E aí a gente não quer abrir mão de nada, né? Mas a conversão e a adesão ao projeto de Deus realmente nos faz abrir mão e renunciar aos prazeres da carne e também a todo pecado. E aí diz aqui que a hora que Jesus entrou no barco, olha o que aconteceu. A hora que Jesus entrou no barco, quando subia na barca, veio então aquele que tinha sido possuído. E aí pediu permissão para acompanhar Jesus. Mas aí o que Jesus fala? Vai para casa. Então o que Jesus faz? Jesus pede para que a gente testemunhe as maravilhas que ele faz na nossa vida. E aí diz o quê? Vai para casa, junto dos teus, anuncia tudo que o Senhor te fez. Vocês lembram que Jesus vira e fala assim: não conte tudo que o Senhor te fez. Senhor aqui no sentido de Deus. E então aqui, olha que lindo. Quando se refere ao milagre do Pai, Jesus pede para contar. Quando fala de si mesmo, ele adverte para que não conte. Lembra que nós falamos que Jesus pede que quando é ele que faz, ele fala que não conta, porque senão ia ser antecipada a hora da morte dele, porque aí todo mundo ia vir e realmente querer matar, né? Porque é o que aconteceu. Quando Jesus ficou muito conhecido, foi o que aconteceu. Agora, quando é algo que só Deus pode fazer, né? Só Deus pode acalmar o vento, a tempestade, só Deus pode multiplicar, só Deus pode expulsar o demônio. E aí sim, esse ele pede para que a gente testemunhe, tá?
Em sentido místico, São Beda vem nos dizer que Gessara, né, é a nação dos povos gentios que o Senhor, depois da sua paixão e ressurreição, visitou por meio dos seus pregadores. E o nome, né, Gessara ou Gergesa, né, ou então aqui também Gadarenos, ou então também Gerasenos, né, depende da tradução da sua Bíblia, significa o quê? O que manda embora o habitante, isto é, o diabo. Então Jesus vai para aquela região e manda embora aquele que antes a possuía, que é o diabo. E ali ele morava ali antes. E aí então recebe e aproxima aquele que era estrangeiro. Então aqueles que aderiram e viram e se converteram, estes são esses que receberam Jesus, o estrangeiro que se aproximou. Não foi aqueles que mandou ele ir embora, mas aqueles que realmente quiseram aderir a esse projeto, reconheceram Jesus como verdadeiro Deus. Ou ainda, nos diz aqui que Jesus fala, né, que manda que aquele homem vá para a sua casa e fique. Aí o homem queria ir com ele, porque olha que legal, gente, quando diz isso aqui, que os demônios, quando entram no homem, né, eles vivem de modo porco, rolando o lamaçal dos prazeres, querendo só as obras impuras, o mal, o pecado. E aí sim, estes porcos e esses prazeres e esses pecados precipitam no precipício da perdição, no mar desta vida, onde aqueles que não querem se converter se afogam e morrem. Quanto ao fato do Senhor não receber o homem que queria estar com ele, significa que cada um deve compreender que, após a remissão dos pecados, deve-se então testemunhar aquilo que Deus fez. Quando, por pouco que seja, a gente colhe algum conhecimento divino, já não mais queremos retomar as coisas humanas. E aí sim a gente busca o repouso da contemplação. Mas ali o Senhor vai e fala para aquele homem que transpire primeiro em suas obras aquilo que o Senhor fez. E só depois venha para a contemplação. Então aqui nessa passagem vem nos dizer que a gente deve realmente testemunhar aquilo que o Senhor faz. E aqui, gente, Santo Agostinho vem falar uma coisa maravilhosa para a gente fechar com chave de ouro. Depois, vamos ver primeiro Santo Ambrósio, que fala dos porcos. Os porcos são impelidos com ímpeto ao precipício, porque não são retidos pela contemplação de nenhum bem, mas como que precipitados nas alturas das profundezas pela ladeira da perversidade, e obstruem então a passagem do sopro espiritual e perecem entre as ondas deste mundo. A maneira que o diabo teria tomado sob o seu poder, mas a palavra de Deus os leva à ruína. Olha que lindo, a palavra de Deus. Por isso a gente tem, gente, que sempre estar com a Bíblia. Sempre. A palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia, né? Este homem, já agora vamos lá para Santo Agostinho para fechar com chave de ouro. Este homem recém-curado deseja permanecer com Cristo. Então o Salvador lhe diz: volta para tua casa, conta tudo que Deus te fez. Devemos aqui entender que quem recebe a remissão dos pecados deve voltar a ter uma boa consciência, que é a própria casa, que é o dever de cumprir o evangelho e anunciá-lo para a salvação do outro. E aí, Jesus nos mostra que não precisamos ter medo de que não é só com ele e só junto dele que a gente está salvo. Mas quando a gente recebe a cura e quando a gente recebe
a remissão dos nossos pecados, Ele está conosco, porque nós estamos em santidade. Tem uma parte aqui também que eu não estou conseguindo me lembrar onde que eu vi, mas fala que esse homem queria ir com Jesus porque estava com medo, sabe? Eu não estou conseguindo. Aqui, ó. Ele queria ir com Jesus porque ele tinha medo de um dia de novo ser possuído, e aí ele estando com Jesus, ele sabia que, estando presente com ele, o seu poder o protegeria. Mas Jesus não permitiu, dizendo: vai e anuncia tudo o que eu te fiz, porque eu estarei contigo. Eu estarei contigo, e toda vez que você anunciar, eu estarei contigo. Então, o Senhor é aquele que jamais nos abandona. Então, aqui nós vemos que aquele homem depois começou a publicar na Decápole, tudo que Jesus tinha feito, e todos então se admiravam. E essa admiração não pode parar só na admiração. Essa admiração deve virar uma conversão, e não um simples admirar de paralisar, mas um admirar de uma metanoia, uma conversão. Então, como esse evangelho tinha muitas coisas, gente, para fazer uma ressonância, para fazer uma meditação de cada parte aqui, é lindo mesmo, porque quantas vezes nós também, não aceitamos a cura, quantas vezes nós também queremos ali não descer do monte, vamos aqui ficar junto com Jesus, que só aqui que tá bom. E aqui Jesus vem e fala: não, tá na hora de você, depois de receber a graça, tá na hora de você também oferecer essa graça, transbordar essa graça. Então, que o Senhor nos ajude realmente a ter, esse espírito de não ter medo de testemunhar tudo aquilo que Ele nos faz. A cada dia um novo presente, a cada dia uma nova oportunidade, a cada dia um novo milagre acontecendo na nossa vida. Então, que possamos realmente reconhecer os milagres cotidianos que Deus realiza em nossa vida. E possamos aprender com cada um desses ensinamentos que os nossos santos padres, os nossos bispos, os nossos doutores da igreja nos deixou. Vamos então pedir agora que o anjo da guarda esteja nos ajudando, nos auxiliando a colocar em ordem todo esse conhecimento que Ele nos permitiu aprender nessa noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.